Abra a tua Bíblia, por gentileza, lá no Salmo 133. Vamos perceber que há benefício em poder, a cada dia, estar perto de pessoas que podem ser essa pessoa que muitas das vezes pode nos promover. Amém? E quando você entende isso, você vai a cada dia compreender que Deus, Ele vai nos enriquecer, não só na parte financeira, mas psicológica, física e espiritual, através de pessoas. Amém? É por isso que na unidade existe a bênção e a vida. Eu acredito que o Espírito Santo vai trazer para mim aqui alguns versículos. Eu não ia falar sobre esse assunto, mas eu percebi uma direção para falar sobre isso, sobre a unidade. Eu não ia falar não, eu ia pregar outra coisa. Mas eu acredito que vai ser muito importante para nós, amém? Entendermos um pouco sobre isso. Porque as pessoas às vezes ficam esperando que Deus desça ou manda os anjos bater na nossa porta e fazer feito o Papai Noel. Olha, tem um saco aí na tua porta, na tua cozinha, né? Foi colocado lá. E muitas das vezes a gente não percebe que a bênção está do nosso lado. Amém? Deus é um Deus de oportunidade. E se a gente entender isso, a gente não vamos desprezar as oportunidades que chegam. Quem entende? Esse texto aqui, falei um pouco dele no início do culto, capítulo 133 dos Salmos, ele diz o seguinte: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Diga assim, é bom, mas também é agradável. Amém? Viver em união. Já em Provérbios 18, primeiro, ele diz que aqueles que se isolam buscam seus próprios interesses e se rebela contra a verdadeira sabedoria. Porque a sabedoria verdadeira, existe sabedoria que não são verdadeira, ela não está no indivíduo só, ela está no corpo de Cristo. Amém? A pessoa pode ser um apóstolo, um profeta, evangelista, mestre, pode ser uma pessoa bem destacada no corpo de Cristo. Isso não quer dizer que ela chegou a essa estatura ou esse nível sozinha. Ela precisou de tutores, de pessoas de autoridade. Amém? E o apóstolo Paulo fala sobre isso lá em Gálatas capítulo 4, verso 1, de que o herdeiro enquanto ele é menino não é diferente do escravo, mesmo sendo o senhor de tudo. Mas enquanto ele não cresce, precisa de pessoas para estar orientando. Amém? Não podemos fugir disso. A vontade de Deus é que a gente cresça, que a gente na verdade saia dessa posição, não é de entrar ano, sair ano, a gente ficar, vamos dizer assim, andando com as pernas dos outros, ou com a fé dos outros. A gente precisa entender que foi depositado em cada um de nós uma medida de fé. E nós precisamos a cada dia amadurecer. Amém? E aqui ele diz o seguinte, olha, é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Ele diz, é como um óleo precioso sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão, que era um líder. Arão, você sabe que era o irmão de Moisés, responsável, amém, no sacerdócio. E todos aqueles que estavam submissos a ele, eram pessoas que eram supridas, eram assistidas, eram protegidas. Por quê? Porque ele era um homem de Deus. Amém? Então ele vai trazer aqui a ilustração da unidade, colocando uma pessoa bem destacada no Velho Testamento, como Arão. E mostrando que o óleo, ou seja, a unção, que simboliza também o Espírito Santo, ele não é desequilibrado nem desmantelado. Ele usa, começando de cima para baixo, não é de baixo para cima. Isso não quer dizer que ele não pode falar com uma pessoa que não esteja numa posição de autoridade. Pode, porque ele está morando dentro de cada um de nós. Amém? Mas ele está falando aqui de quem quer galgar, de quem quer chegar em cantos, vamos dizer assim, maiores, ou seja, em posição mais elevada, precisa de pessoas. Quem entende? Aí ele diz, olha, é como óleo precioso sobre a cabeça que desce para a barba e a barba de Arão.
desce sobre a argola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, montanha, que desce sobre os montes de Sião. Os montes geralmente são menor. O orvalho vem de cima. Ele está ilustrando montanha e aqui mostrando também os montes. E ali o Senhor ordena a bênção, a vida para sempre. Ou seja, sobre Hermon, a montanha, né, que vai descendo para os montes que são Sião. Ou seja, aqueles que estão embaixo, por estar debaixo daqueles que são maior, ele usufrui do orvalho. E porque está usufruindo do orvalho, quem está embaixo vai frutificar. Quem entende? Porque ele está protegido. É isso que fala Tiago, capítulo 4, versículo 7. Ele diz: esteja submisso a Deus, ou a sua palavra, ou a seus princípios. Você se submetendo a Deus, você vai resistir o diabo e ele vai fugir de você. Por quê? Porque quando o diabo olha para você e você está submisso aos princípios de Deus, o diabo vai ter medo. Quem se lembra quando o diabo olhou através de um rapaz, está endemoniado, né? E quando ele olha para Jesus, o gadareno, qual muitos não passavam naquele local onde ele ficava, no cemitério, porque ele pegava, o povo botava o povo para correr. Quando ele viu Jesus, ele começou a gritar: por que tu vem me atormentar antes do tempo? Porque ele sabia quem era Jesus. E sabia que Jesus estava submisso a Deus. Quem entende? Então os demônios conhecem quem está debaixo da unção. Quem está debaixo de autoridade. Quem está revestido com óleo de cima. Amém? E aqui ele traz essa belíssima ilustração. E aqui ele diz o seguinte: é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ou seja, enquanto você estiver submisso, debaixo da cobertura, você vai ter vida e vai ter bênção. Vai ter bênção e vai ter vida. Quem entende? Ou seja, a pessoa ela pode ter vida, mas não ter bênção. Você já viu pessoas assim? Às vezes ela tem bênção, mas não tem vida. É aquela coisa morgada, né? Parece que a pessoa está morta. A pessoa tem tudo, ao mesmo tempo não tem nada. Mas às vezes a pessoa não tem nada, mas a pessoa alegre, a pessoa viçosa, né? A pessoa para cima, mesmo não tendo uma prata, mesmo tendo um bolso furado, mas ela está feliz, alegre da vida. Mas qual é a vontade de Deus? Que a gente tenha as duas coisas. Que a gente tenha alegria, que a gente tenha de fato vida, vigor, amém? Que a gente saia para cima em qualquer situação. As duas coisas sempre vai seguir aqueles que se submete, melhor dizendo, à unidade. Eu quero mostrar outro texto aqui, para não esquecer, lá em Jó 42. Quem sabe onde é Jó? Pegado com Salmos, tá certo? Você volta, Jó 42. Versículo 10 diz que Jó recebe prosperidade em dobro. Tem alguma, nesse versículo 10, não sei se a sua Bíblia tem falando sobre isso. No subtítulo. Título é aquela parte que está em cima do capítulo. Capítulo 42 é o título. O subtítulo é o que vem após. Aí ele fala aqui, Jó recebeu prosperidade em dobro. No capítulo 42, versículo 10. Depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, se você for ver a história desses amigos de Jó, foram os amigos que colocaram Jó na parede depois que Jó ele estava passando pelo aperto, mas ele estava falando de algo que Jó já falava. Ou seja, porque ele estava, de certa forma, dizendo: ó Jó, mas tu dizia que Deus era assim, porque agora tu está se expressando dessa forma? Porque Jó estava sem entender se era Deus ou não o que estava acontecendo com ele. E mais na frente é que Jó vem entender que de fato não era Deus.
Foi uma permissão de Deus, não foi a vontade de Deus. Quem entende? Porque Jó fala que aquilo que ele tinha medo aconteceu a ele. Então, medo é uma porta de entrada para diabo, para demônios. Amém? Se você for ver no começo da carta de Jó, Jó fazia sacrifício de forma contínua pelos seus filhos. Por quê? Porque Jó já tinha em mente que ia haver juízo sobre os filhos dele. E pelo longo tempo, Deus poupou os filhos de Jó por causa de Jó. Mas chegou um dia que o acusador, o diabo, ele chega diante do juiz. E você sabe que o juiz, ele não condena, né, alguém sem quem a pessoa vá diante do juiz para levar aquela pessoa para ser condenada. O juiz fica só na cadeira dele. Amém? Chega lá, o acusador, o promotor, e mostrar que de fato aquela pessoa merece ser julgada, o juiz tem que bater o martelo, porque o juiz está na posição de justo. Então diz lá no texto, né, lá no começo de Jó, de que foi os anjos do Senhor, e entre eles o diabo. E antes do diabo abrir a boca para julgar Jó, o Senhor falou para ele: não viste meu servo Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do mal? E Jó era tudo isso mesmo, dentro daquilo que ele conhecia, mas Jó não sabia de tudo. E dentro daquilo que ele não sabia, foi nesse quesito que, de fato, ele teve permissão da parte de Deus para que ele pudesse tocar. Só não tocou na vida dele, mas tocou de fato, não só nos bens, mas nos filhos e até no seu corpo. Quem entende? Mas pela uma legalidade que ele deu. E esses amigos de Jó começou a lançar na cara de Jó algumas coisas. E pelo um período Jó ficou com raiva deles. Amém? Mas depois caiu a ficha em Jó. Ele disse: rapaz, eu vou interceder por eles. Porque eles só estão falando algo que de fato eu vivenciava e eu falava. Porque eles pegaram palavras que Jó dizia, tu não dizia isso, por que tu está falando agora isso? Quem entende? E aqui, depois desse momento que ele intercede por eles, o Senhor livrou-lhe e deu em dobro do que Jó possuía antes. Mas como foi que Deus deu em dobro a Jó do que ele tinha antes? Deus mandou um cheque em branco para ele? Ou seja, Deus enviou os anjos para fazer isso? Não. Pessoas se levantaram. Quem entende? Então nós precisamos estar abertos a pessoas. Porque pessoas, elas de fato podem trazer riqueza de conhecimento. Não estou falando da gente perder tempo. Amém? Com pessoas que na verdade querem nos tirar do foco, da base da palavra. Estou falando de pessoas que podem acrescentar em nossas vidas. Amém? E diz aqui o texto seguinte: então todos os seus irmãos, veja, então todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, no caso de Jó, e todos os que antes o conheciam, ou seja, conhecia Jó, foram visitá-lo e comeram com ele uma refeição em sua casa. E eles quem? Os irmãos, as irmãs, aqueles que antes o conhecia. Amém? E diz que eles se compadeceram dele e consolaram de toda a desgraça que o Senhor lhe tinha o quê? Enviado. Mas quem foi que enviou a desgraça? Foi Deus ou foi uma permissão? Foi uma permissão de Deus. Quem enviou foi o diabo. Amém? Você se lembra que o diabo vai diante, né, e pede permissão e diz que os servos de Jó viu fogo cair do céu e disse que olha, fogo de Deus caiu do céu, mas não foi fogo de Deus. Porque tem fogo que não é de Deus não. Quem entende? Foi o diabo que fez aquilo. Não é? Se você for ver lá no começo de Jó, você vai entender tudo isso. Só que aqui dá a entender que foi Deus quem trouxe toda a desgraça. Mas na verdade não foi Deus. Amém? Então nós temos que entender a expressão de quem escreveu a carta e entender, hoje na nova aliança, hoje na graça, a gente entende que de fato, muitas coisas que eles falaram, eles não entendiam. Amém? Mas nem por isso a gente vai jogar no mato, a gente vai compreender, entender eles também, né? Que não tinha ninguém perfeito, principalmente no Velho Testamento. Hoje na nova aliança é diferente, nós somos filhos, temos a natureza de Deus, a probabilidade de errar deve ser menos do que eles.
mas eles acertaram mais do que erraram, sem sombra de dúvida, amém? Mas aqui, dentro da aliança deles, é claro, mas aqui diz que se compadeceram dele e consolaram de toda a desgraça que o Senhor lhe tinha enviado. Cada um deles lhe deu uma quantia em dinheiro e um pendente de quê? Assim o quê? Assim depois que chegou dinheiro, pendente de ouro, na mão de Jó, porque seus irmãos, suas irmãs e aqueles amigos que estavam distantes, trouxeram para ele, assim o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o... Então, como é que Deus abençoa? Através de pessoas, através da unidade. Quem entende? Às vezes eu tenho algo que você não tem, às vezes você tem algo que eu não tenho. Quando a gente se une, o que vai acontecer? Um vai poder assistir o outro. Um vai poder suprir o outro. Quem entende? É assim que Deus faz. Senão a pessoa vai ficar lá, vai esperar por Deus e pelos anjos, e as pessoas batendo na porta da pessoa, não é? Às vezes querendo abençoar aquela pessoa, mas ela diz, não, estou esperando por Deus. Mas rapaz, Deus está enviando pessoas. Acorda, não é? Toma uma posição. Gênesis, capítulo 11. Diga assim, a unidade é uma bênção. Amém? Aleluia. E unidade é muito mais do que vestir a mesma camisa. Amém? Pode fazer parte também a unidade, a pessoa vestir a camisa igual. Mas a unidade é muito mais do que você parecer com a outra pessoa. Amém? Unidade é muito mais do que isso. Unidade é você ter o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo desejo, o mesmo projeto, como o povo lá de Atos. Atos capítulo 2, 42, diz que era um só coração, um só pensamento, pela uma causa nobre. Amém? Unidade é justamente isso. Não é só colocar uma camisa branca com uma pombinha lá, está unido. Não, às vezes está um monte de gente com uma pombinha branca, né? Está numa camisa lá, está um monte de gente correndo atrás do outro, mas cada um com um pensamento diferente do outro, pensando em si, né? Tirando vantagem do outro. Mas a unidade é muito mais do que isso. Amém? É você trabalhar em pró do benefício comum. Não só pensar em você. Olha o que diz aqui, ó. Esse povo aqui, antes de eu ler, deixa eu explicar um pouco para você entender, antes de ler. Se você for ver antes do capítulo 11, você vai ver que Deus tinha dado uma ordem para que eles se multiplicassem e espalhassem a terra. Só que o povo desobedeceram a Deus. E eles se uniram para ficar contra Deus. E não é que ele estava prosperando. Ele estava crescendo. Mas não tinha vida. Porque vida só tem quando está submissa a Deus. Mas ele estava prosperando. Estava crescendo naturalmente falando. Amém? Naquilo que eles queriam. Mas qual é a vontade de Deus? Que haja vida e que haja bênção. Não é só a bênção. Amém? Não é só a pessoa ter a vida. Tem que ter os dois. A bênção. E tem que ter a bênção e a vida também. Amém? E diz aqui o texto seguinte, vê. No versículo 1 do capítulo 11 de Gênesis. A terra toda tinha um só língua, um só idioma. Os homens deslocaram-se para o oriente, acharam um vale na terra de Sinar e passaram a habitar ali. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos, queimá-los por completo. Os tijolos lhes serviram de pedras e os betumes de argamassa. Veja que eles se uniram, para fazer um projeto para ficar contra Deus. Então, primeiro vamos trazer, né, a unidade do povo. Porque se a gente trazer a unidade do povo, a gente vai descobrir, cada um tem um talento em uma área, e cada um vai poder produzir segundo aquele talento. Quem entende? Ou seja, é isso que Provérbios diz, né? Que ninguém deve ir à guerra sem antes ter conselheiros. Porque através dos conselheiros se estabelecem os projetos.
Quem entende? Aí diz aqui o seguinte, versículo 4, disseram, mas vamos edificar uma cidade para nós, com uma torre cujo topo toque aonde? No céu. E façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados pela face de toda terra. Qual era a ordem de Deus? Que eles se espalhassem por toda a terra. Mas ele estava desobedecendo ao Senhor aqui. Amém? Aí ele diz, então o Senhor desceu para ver a cidade com a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse o povo, é um só, e todos têm uma só o quê? Agora que começaram a fazer isso, não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. O que isso quer dizer? Que quando há unidade, não tem quem pare. A não ser uma intervenção do céu. Amém? A não ser o Senhor mesmo, que, como foi esse caso aqui. É feito crime organizado. Quem é que pode parar o crime organizado? Você pode dizer, é Deus. Sim, mas Deus vai usar quem para parar ele? A igreja. Quem entende? Sabe, irmão, até o diabo, ele sabe da importância da unidade. O diabo, ele conhece os princípios da palavra. Ele sabe o que dá certo. Quem você acha quem foi que colocou isso na mente deles? Para eles andarem em unidade. Para ficar contra Deus. Eles pegaram um princípio de Deus, que é bom, a unidade, porque é a vida e a bênção. Mas ele estava tendo bênção, mas não estava tendo vida. Estava contra a vontade do Senhor. Mas ele estava crescendo e Deus disse, vamos lá, vamos confundir, porque senão não tem como parar eles, em tudo que eles intentarem em fazer. Quem entende? Tem um texto lá em Isaías, deixa eu ver se eu acho ele aqui para vocês. Vai lá em Isaías, por gentileza. Que ele fala literalmente isso que eu estou lhe falando. Que muitos princípios que a gente vê nas pessoas também é princípio satânico. Aqui em Isaías, capítulo 14, versículo 14. Aqui está se referindo ao diabo. Isaías, ele declara aqui o seguinte, no versículo 14, capítulo 14, subirei além das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isso era o diabo declarando, contudo, serás levado ao Seol, ao mais profundo do abismo. Aqueles que olharem para ti, te observarão e pensarão e dirão, é este o homem que fazia estremecer a terra e que abalava os reinos? Agora, como é que ele fazia isso, o diabo? Ele não fazia isso só. E vamos ver isso mais na frente. Versículo 17. Era ele que fazia do mundo um deserto, destruía as cidades, impedia que os seus presos voltassem para casa. O que é que impede as pessoas drogadas? As pessoas que estão se prostituindo voltar para casa? Demônios. Não é só o diabo. Amém? Ezequiel. Você vai ver que para o diabo hoje matar, roubar, destruir, fazer um monte de coisa, ele é muito unido aos demônios. Ele não faz nada só. Quem entende? Ele não é onisciente. Então tem pessoas trabalhando para ele. Demônios influenciando. Existe demônios familiar que fica nas casas para destruir família.
Você pode ver que tem família, que a maioria deles são bebarrão, tem famílias que tem muitos ladrão, tem muitas famílias que tem muita prostituição. Você acha que isso é quem? É o demônio, demônios que faz isso. Amém? Mas diz aqui o texto seguinte, ó, capítulo 28 de Ezequiel. Você vai ver que tudo isso ele faz porque ele anda em unidade também. Ou seja, ele pegou esse princípio de Deus para estabelecer o seu reino. Né? Alguém uma vez viu Jesus expulsando demônio e disse, ele está expulsando pelo princípio de Beelzebul. Ou seja, ele está endemoniado expulsando os demônios dele mesmo. Aí Jesus falou com os mestres na época, quem estava falando isso com Jesus, disse, olha, o diabo não é burro como vocês estão pensando não. Porque se o reino tiver, qualquer reino, ele estava falando, ou casa, ou qualquer sociedade, tiver dividido, não vai prosperar. Ele disse, se o diabo estiver contra ele mesmo, expulsando ele mesmo, você acha que o reino dele vai permanecer? Claro que não. Amém? Ou seja, ele não é burro para não andar em unidade, ele pega princípios divinos para poder dar certo o seu reino. E aqui vamos ver um pouco sobre isso. Aqui no capítulo 28, versículo 14, diz assim, eu te coloquei como um querubim da guarda. Querubim é um anjo que guarda. Amém? Existem 3 classificações de anjo. Arcanjo, querubim e serafim. Tá certo? Cada um desses tem uma posição. Aqui mostra que ele era um querubim, ou seja, era um anjo de guarda. Ou seja, é como se fosse uma pessoa que tinha a responsabilidade de estar muito próximo ao trono de Deus. Guardava. Amém? Estiveste sobre o monte santo de Deus, andaste no meio das pedras resplandecentes. Tu eras perfeito em teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou maldade aonde? Em ti. O teu coração se encheu de violência, por causa do teu muito comércio. Ou seja, ele começou com comércio. Aí diz, e pecastes, e por isso te lancei, profanado, fora do monte de Deus, e o querubim da guarda te expulsou do meio das pedras resplandecentes. O teu coração se elevou-se por causa da tua beleza, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, e por isso te lancei por terra, coloquei diante dos reis para que te contemplem. Profanaste o teu santuário pela multidão das tuas maldades, na injustiça do teu, o quê? Fiz cair do meio de ti um fogo que te consumiu e te transformei em cinza sobre a terra, à vista de todos o que te contempla. Olha para cá, por gentileza. 2 vezes ele usa a palavra aqui, que ele se corrompeu por causa do comércio dele. Pela multiplicação do teu comércio. Ou seja, você sabe que para um comércio crescer, não é? Leva tempo. E ele aqui profanou, ou ele pecou, devido ao crescimento do comércio dele. É como que se Deus desse a oportunidade dele ter se arrependido. E esse comércio dele era o quê? Era chegar perto dos anjos e dizer, olha, estou com um projeto aí para ficar acima de Deus. Se vocês ficar comigo, vocês vão ser meu braço direito. Nessa historinha, um terço de anjo caíram com ele, que hoje é conhecido como demônios. São anjos, são anjos caídos. Quem entende? Mas pela multiplicação do comércio dele, encheu seu coração, não só encheu, mas ele corrompeu anjos com ele também. Então, hoje o diabo, ele usa esse princípio de unidade, para quê? Para destruir lares, famílias, projetos, sonhos. Quem entende? Então nós precisamos entender que unidade é de Deus. Amém? Atos, capítulo 2.
Não existe aquela coisa, fulano ele é muito inteligente, fulano é muito descolado, fulano ele é o top. Sim, mas para ele chegar ali, alguém teve que ser, vamos dizer assim, professor para ele. Alguém teve que ensiná-lo. Se eu e você não tivesse um pai, nem ninguém que nos ensinasse, a gente não era surdo, mas era mudo. Amém? Se alguém pegasse, desde pequenininho, você só colocando comida por debaixo da porta e ninguém falasse nada, você ia ficar grande e não ia falar nada, ia ficar só budejando. Mas pessoas foram necessárias para formar o nosso caráter. É assim ou não é? E isso aconteceu, ou seja, aconteceu com o diabo. O orgulho, a prepotência, a sua capacidade, a ponto de ele se rebelar contra Deus que tinha feito ele tão poderoso assim. E ele corrompeu um bocado com ele, um terço de anjo. Esse texto aqui é o início da igreja, tá certo? E aqui mostra, no capítulo 42, depois das convenções de alguns, mostra que eles tinham algo em comum. Diz que eles perseveravam no ensino dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, se tinha ali a comunhão, ou seja, no ensino dos apóstolos, se tinha no partir do pão e nas orações dos apóstolos, é por isso que você vê coisas extraordinárias acontecendo nessa igreja, no início da igreja. Amém? Porque dá a entender que era de fato um só coração, era uma só alma, ou seja, o corpo dele estava envolvido. Não tem como estar envolvido o coração e o corpo está de lado. Não tem como estar envolvido o coração, o corpo e a mente está de lado. Não tem como. Diz que estava no homem, estava os três envolvidos. Estava o físico, estava a mente e estava o coração. Por quê? Porque tinha ensinamento, porque tinha pão, ou seja, tinha um momento que eles estavam entre si naquela comunhão, nas orações. Você não sabe o quanto é importante, muitas das vezes, quando termina o culto, antes de ir embora, trocar figurinha com outro irmão. Por quê? Porque às vezes aquele irmão recebeu algo que você não recebeu, e um divide com o outro, e vai acrescentar na vida do outro. Geralmente as pessoas que fazem faculdade, ou que estão cursando alguma coisa, quando eles saem da sala de aula, eles ficam trocando figurinha com um colega, porque um vai poder, vamos dizer assim, não só estimular o outro, mas também mostrar um ponto de vista que o outro não viu. Isso vai enriquecer o outro. Já aquele que se isola, ele vai atrofiar. Vai demorar para ele avançar. Amém? Diz aqui no versículo 43, em cada um havia temor. Algumas versões dizem em cada alma havia temor, ou seja, havia consideração. Amém? E muitos sinais e feitos extraordinários era realizado pelos apóstolos. Por quê? Porque havia temor, consideração pelo aquilo que se falava. Então, quando há de fato a unidade, com certeza vai ter feitos extraordinários. Amém? Porque a unção não vem sobre os cabeças, não vai descendo sobre os demais, quem está debaixo vai usufruir sem sombra de dúvida. Amém? E todos que acreditavam estavam o quê? Unidos. Então, o que faz a pessoa não estar unido? É a pessoa não acreditar. Enquanto não acredita, não há unidade. Quando acredita, há unidade. Amém? Todos que acreditavam estavam unidos e tinham tudo em comum. Ou seja, não era aquela coisa, um pensando só em si ou pensando só no outro. Não. Tem um texto que eu ouvi várias vezes e muitas vezes eu compreendi de forma errada. Filipenses, que diz que Jesus, ele não pensava só em si. Quem já ouviu esse texto? Amém?
Eu vou voltar para aqui, mas eu vou mostrar para vocês. Faz tempo só que eu li esse texto, mas ele é bem interessante. Se eu não me engano, é o capítulo 2, Filipenses. Eu vi muito tempo, e muitas das vezes eu me dava tanto pelo próximo, pelas pessoas, que eu esquecia de mim. Só que o texto não está dizendo isso. Ele dizia que ele não pensava só nele. Ele pensava nele. É tanto que ele se preparou. Amém? Antes dele pensar no próximo, é claro que a preparação de si, da forma correta que Deus espera, é se preparando para ser uma bênção na vida dos outros. Eu acredito que foi isso que aconteceu na vida dele, mas a maioria da vida dele foi se preparando durante 30 anos para começar seu ministério, para abençoar as pessoas. Mas ele pensou nele primeiro. Primeiro que eu falo é entre aspas. Quem entende? Se qualificar, porque você não vai dar o que você não tem. Um cego não pode guiar outro, pode? Não pode. Aí diz aqui, capítulo 2, versículo 4. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos. Então veja, Jesus ele não pensava só nele, mas ele pensou nele. Foi por isso que ele se preparou, à altura. Quem entende? Então ele diz, cada um não preocupe somente com o que é seu, mas também do que é dos outros. Tende em vocês o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Isso é Paulo falando aos Filipenses. Amém? Colossenses capítulo 3. Olha o que ele fala aqui. Paulo mais uma vez. E o verso, capítulo 3 de Colossenses. E o verso 12. Então, como santos e talvez amados, é assim? Então, como santos e amados e eleitos, diga assim, eu sou santo, sou amado e sou eleito. Diga, é o fraco. Amém? Então, a gente não vamos ser, já somos. Quem entende? Isso aqui é antes dele dizer que a gente devemos pensar no próximo. Ele está dizendo, olha, antes de você fazer qualquer coisa, você já tem que entender que você já é. Então você vai fazer porque você é, não é para você ser. Eu não vou dizimar, ofertar para ser abençoado. Não, eu vou fazer porque eu já sou abençoado. Eu não vou amar para ser perdoado. Não, eu vou amar porque já sou amado. Quem entende? A gente só dá o que a gente tem. É ou não é? Então aqui, olha, preste bem atenção que Paulo está falando a essa igreja. Ele diz, então como santos e amados, eleitos de Deus, revestidos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Paulo estava falando com quem já era salvo aqui. Então ele não precisava mais disso, compaixão, paciência. Ele estava falando, olha, esse coração é mente. Amém? Porque o amor já foi derramado no nosso coração? Amém. E como é que ele pede para o amor ser derramado de novo? Quem entende? Então, pelo contexto, você entende quando é mente e quando é coração. Então ele está dizendo, olha, que isso fique inteirado, que vocês, na verdade, em outras palavras, como Pedro falou, não seja nécio. Né? 1 Pedro capítulo 5, do 7 em diante. Fique submisso sobre a potente mão de Deus, sobre a palavra, e no tempo certo Deus vai exaltar. Mas seja sóbrio e vigilante, porque tem um adversário. Quem entende? Um opositor. Porque aqui antes ele vem falando que de fato precisamos se revestir, no versículo 10, do novo homem recriado em verdadeira justiça. Que está lá a paz, que está lá a longanimidade, né? Que está lá justamente isso que ele está falando aqui no versículo 12. Ou seja, que a gente precisa se revestir-vos de um coração cheio de compaixão. O que ele está dizendo? O que está dentro de você que seja manifesto fora. Esteja na tua mente a bondade, a humildade, a mansidão, a paciência, suportando-vos e perdoando-vos uns a os outros,
Se alguém tiver alguma queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, também o quê? Eu não devo perdoar para ser perdoado, mas perdoar assim como o Senhor me perdoou. Como foi que o Senhor me perdoou? Ele não ficou lá, né? Peraí, deixa eu ver se eu lhe perdoo. Você pecou 20 anos, você pecou 30 anos, deixa eu ver se dá para me perdoar. Não, ele não ficou pensando. Ele morreu por todos nós. Amém? Ele está dizendo, da mesma forma que você foi perdoado, faça isso. Não fique remoendo, não fique passando tempo, porque Deus não fez isso com você. É isso que ele está dizendo. Aí ele diz, olha, versículo 13. Suportando e perdoando uns aos outros, se alguém tiver alguma queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. Acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Esse, quando ele fala se revestir, você está vendo que eu estou com uma camisa por dentro e estou com essa por fora. Revestido, ou seja, que fique patente, que fique claro de que você tem, de fato, um revestimento, que você tem uma aliança. Eu sou casado, mas o povo do mundo sabe que eu sou casado por causa da aliança. Se eu não tiver com aliança, ninguém sabe. Eu estou revestido. Quem entende? Então ele está dizendo, quando as pessoas veem essas atitudes na sua vida, de compaixão, de perdoar, ele vai saber que de fato você está revestido. Amém? Do amor, do vínculo da perfeição. Tudo isso para falar sobre unidade. Aí ele diz, a paz de Cristo, para a qual também foste o quê? Chamados em um só corpo. Domine os vossos corações, sede agradecidos. A palavra de Cristo habite ricamente em vocês, em toda sabedoria. Aí ele diz, ensinai, consolai uns aos... Ensinai e consolai uns aos outros. Olha que coisa linda. O que ele está falando aqui? Ele está falando na importância que há em você e que há em mim. Ele está dizendo, olha, quando a palavra de Cristo estiver habitando ricamente em vós, ou seja, quando vocês tiverem a palavra na mente de vocês, vocês vão poder aconselhar uns aos outros. Não é só o pastor que vai poder aconselhar. Amém? Mas vamos poder fazer isso com o nosso próximo, ou seja, vamos ser uma bênção para o nosso próximo. Por quê? Porque a unidade traz isso. Amém? Ou seja, todo mundo é beneficiado. Todo mundo, na verdade, vai ser suprido. Todo mundo vai ser assistido. Não tem aquela coisa, porque é uma ovelha negra da família, né? É porque é o patinho feio. No corpo de Cristo não existe isso. Não existe preferido no corpo de Cristo. Quem entende? Quem faz isso é homem, não é Deus. Homem tem preferido, mas Deus não tem não. Deus tem filhos. Uns que são maduros, outros que são bebê, né? Outros que são menino, e ele entende cada um. Amém? Mesmo que ele não concorde, mas ele entende e torce para que haja crescimento. Para que tome-se posição e cada um haja de altura, né, que já tem. Ou seja, se é maduro, anda como maduro. Se é menino, na verdade, que possa avançar para deixar de ser menino. Se é bebê, que deixe de ser bebê. E por aí por diante. Amém? Mas cada um respeitando o próximo. Respeitando o crescimento de cada um. Porque, de fato, o outro não vai dar o que não tem. Quem entende? Aleluia. E aqui ele vai mostrar uma hierarquia tremenda, não é? Porque aqui no verso 18 ele vai mostrar, mulheres, cada um de vocês seja submissa ao próprio marido, como convém ao... Aqui ele vai trazer, vamos dizer assim, um panorama para nós, para entendermos essa hierarquia, que estamos falando dessa unidade que deve haver em qualquer segmento. Seja em uma empresa, seja numa casa, seja em uma igreja, em qualquer local. Se houver isso, ele está dizendo, é sucesso, na certa. Quem entende? Olha o que ele fala. Aqui ele vai falar sobre a unidade. Ele diz, mulheres, cada um de vocês seja submissa ao marido, como convém ao Senhor. Ou seja, a mulher deve submeter ao marido, se ele tiver
ou seja, cumprindo as regras da palavra. Se ele seja um ímpio, mas se ele está pedindo para a mulher pecar, ele não vai pecar. Mas o que está em linha com a palavra, mesmo ele sendo ímpio, a mulher tem que submeter. Quem entende? Aí ele está falando assim, ó, mulheres, cada um de vocês submeta ao próprio marido como convém ao Senhor, ou seja, como convém à palavra. É isso que ele está dizendo. Está em linha com a palavra, então, estando em Cristo ou não, é casada, então submeta. Versículo 19. Maridos, cada um de vocês ama a sua mulher e não a trate com aspereza, ou seja, não a trate com ignorância. Amém? Não seja grosso, não é? É isso que ele está falando aqui. Aí ele diz, filhos, obedecei em tudo vossos pais. Esse em tudo também, é em tudo como ao Senhor. Amém? Em tudo que está em linha com a vontade de Deus. Aí ele diz, filhos, obedecei em tudo vossos pais, porque isso é agradável ao... Pais, não irritei os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Ou seja, e os pais também devem entender que seus filhos têm limite. Não é porque é pai que vai ficar manipulando os filhos. Amém? E quando fazer alguma coisa, ser claro com ele. Quando errar, pede perdão. Isso não é feio não, de uma autoridade. Pelo contrário, ele vai ganhar a autoridade. Porque ele está mostrando que ele não é perfeito. Amém? Que ele pode aprender com o seu filho também. Que o seu filho pode ser, muitas das vezes, seu professor em alguma área. Quem entende? Aí ele diz, pais, não irritem os vossos filhos para que eles não fiquem desanimados. Ou seja, muitos pais às vezes irritam os filhos, por quê? Porque não vivem a palavra, os filhos não vê o pai andando em justiça e quer que seus filhos andem em justiça, andem no certo. Isso irrita muitos filhos, às vezes não querem nem saber mais da igreja de Cristo por causa dos pais. Porque os pais às vezes são um ditador, não é? Às vezes são hipócrita, porque não fala, ou seja, não faz aquilo que fala. E às vezes quer colocar julgo sobre os filhos. E se tem uma coisa que Jesus não gosta, é de hipócrita. Quem entende? Aí ele diz, escravo, obedecei em tudo os vossos senhores, deste modo, não servindo só quando observados, como quem quer agradar homens, mas de coração íntegro, temente ao Senhor. Ou seja, aqueles que também trabalham para alguém, que trabalhe independentemente que ele esteja vendo o seu patrão, porque Deus está vendo. E tudo quanto fizerdes, fazeis de coração, como se fizesse para quem? Para o Senhor, sabendo que recebereis do Senhor a herança como recompensa. Serve a Cristo o Senhor, pois quem faz a injustiça receberá o quê? O pago da injustiça que faz, não importa o que seja. O que isso que ele está dizendo? O que ele está falando aqui? Aquelas pessoas que trabalham para os outros, ficam fazendo cera, a patrão não está vendo. Essa injustiça que você está fazendo com o seu patrão, o diabo vai fazer com você. Filho adoece, carro quebra, estou falando algo sobrenatural. Não é algo de comum que acontece, desgaste de pneu, essas coisas. Estou falando de algo que a pessoa provoca mesmo. Quem entende? Porque a vida é feita um bumerangue. Tudo aquilo que você lança, um dia vai voltar. Mas vamos ver outro texto. Efésios, capítulo 5. Veja, tudo ali ele estava falando sobre hierarquia, a importância. Esse texto é muito similar àquele que a gente viu em Colossenses. Mas vai destacar algo aqui que eu quero mostrar para vocês para a gente encerrar. Tá bom assim? Glória a Deus. Capítulo 5 de Efésios, versículo 22. Mulheres, cada uma de vocês seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. As mulheres dizem, eu já ouvi isso, vou ouvir de novo. É outro texto. Paulo está falando com outra igreja. Amém? Só que aqui você vai entender de uma forma maior do que aquele texto lá. Mulheres, cada um de vocês seja submissa ao marido como ao Senhor. Ou seja, de acordo com a palavra. Pois o marido é o cabeça da mulher. Ele está falando sobre a unidade aqui, mostrando em hierarquia, que mesmo tendo unidade, existe uma hierarquia. E isso não vai ser ruim, nem para um nem para outro, vai ser uma bênção para ambos. Amém? Versículo 23. Pois o marido ele é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele, ou seja, o Cristo, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo,
também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu. Repito, esse em tudo é em tudo que está em linha com a palavra. Amém? Muitas mulheres, infelizmente, sem entender isso, se submetem aos caprichos de muitos homens, né, mandando fazer um monte de coisa errada. Mas isso não é a vontade de Deus. Não é isso que a palavra está dizendo para você. Marido, cada um de vocês ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo deu a sua vida por ela. É aqui onde está o negócio. Olha que coisa interessante. Primeiro ele diz que as mulheres devem ser submissas ao marido, assim como ao Senhor, porque o marido ele é o cabeça. Mas veja que comparação tremenda que Paulo fala aqui. Primeiro Paulo mostra, né, que Cristo ele é o cabeça da igreja e dá a vida pelo corpo. E deu a vida, de fato, por nós. Foi ou não foi? Aí ele está dizendo, em outras palavras, é por isso que a igreja se submete a Cristo. Porque Cristo deu a sua vida pela igreja. Mulheres se submetem a seu marido. O que é submissão? É conduzir, ou seja, ajudar a visão do marido. Submissão é isso. É você saber onde seu marido quer chegar e você dizer, eu posso te ajudar em quê nessa visão? Você quer chegar aonde? Psicológico, financeiramente, fisicamente, espiritualmente. Aí quando ele disser para você, você pega aquilo, pronto, o que é que eu posso fazer para te ajudar nisso? Isso é submissão. Quando você faz isso, ele vai crescer e você, por tabela, vai ser beneficiada. Quem entende? Agora, ele está dizendo, por que é que a igreja se submete a Cristo? Ele diz, porque Cristo deu a vida por ela. Ele está dizendo aos homens, a única forma da sua mulher se submeter a você é você dando a vida por ela. Então a mulher se submete por constrangimento, não é por obrigação, não é por capricho, não é por manipulação, nem religiosa, nem civil. Não, porque assim como o homem é filho de Deus, a mulher também é filha de Deus. Amém? Porque depois que saímos desse corpo físico, cada um diante do Senhor vai ter a mesma responsabilidade. Aqui na terra, quando está no corpo, existe uma hierarquia, mas depois, cada um vai ter que prestar conta diante do Senhor. Quem entende? Então, ele está mostrando aqui que é muito mais sério do que se imagina andar em unidade. Por quê? Porque vai ter, na verdade, uma responsabilidade, tanto aqueles que está como cabeça, vai ter que dar a vida para que, de fato, ele possa constranger os outros para se submeter. Por que você acha que muitas pessoas se submetem a Buda? Não sei a história a fundo, mas há quem diga que ele era muito rico e deu tudo que ele tinha aos pobres. Ou seja, quando se fala de riqueza, de dinheiro, se fala de suor, se fala de vida, de trabalho. Quem entende? Esse dar a vida é justamente tudo aquilo que pode trazer benefício para o próximo. Só que no mundo, infelizmente, por não ter a palavra, mesmo eles fazendo isso, não é salvo. Paulo já fala sobre isso, não é? Paulo mostra que você pode dar a sua própria vida, mas se não tiver amor, nada vale. O que ele estava dizendo? Que se você não for salvo, mesmo que você dê a sua vida, não vale de nada. Então você tem que ser salvo, dar a sua vida. Nesse dar a vida é proteção, não é? Para a esposa, é suprimento, amém? É assistir na área emocional, na área espiritual, física, ou seja, cada um na sua, vamos dizer assim, nas suas condições financeiras, mas tem que ser assistido de perto. Quem entende? Isso é uma bênção. E Paulo já fala aos Coríntios também, né? Que nós somos um corpo. Que o corpo não pode falar. O olho não pode falar, eu não preciso da boca. A boca não pode dizer, eu não preciso da mão. A mão não pode falar, eu não preciso dos pés. Já o povo do mundo diz, né, que uma mão lava a outra. E de fato lava. E as duas lavam o corpo. E de fato lava. É assim ou não é? E quem disse que nós não podemos ser assistidos? E quem disse que nós não podemos ser uma bênção na vida do outro? Se Deus mudou o estado de Jó, enviando seus irmãos, as suas irmãs, seus amigos que estavam distantes, através da unidade, quem disse que Ele não pode mudar a nossa?
Claro que já em Cristo já mudou. Mas vocês entendem o que eu estou mostrando aqui? A importância da unidade. A importância da gente não pensar só em nós. Amém? A importância de ter um só coração, um só pensamento. E diz lá em Atos, eu não terminei, mas vou concluir aqui esse texto que a gente estava lendo. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada um havia respeito, muitos sinais, feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos que acreditavam estavam unidos e tinham tudo em comum, ou seja, se falava muito parecido, ou seja, era uma fé muito patente entre eles. Eles vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Então, era uma unidade tão grande que aqueles que tinham mais não conseguiam ver aqueles que não tinham quase nada sofrendo lá. Eles vendiam e eles dividiam entre si. Ou seja, existia um equilíbrio. Amém? Ou seja, a igreja era assistida. Todos eram beneficiados. Não tinha uma parte da igreja que vivia bem e outra parte que vivia ruim. Não, todo mundo tinha o que vestir e o que comer. Amém? O que passava daquilo era porque, de fato, ele estava aberto à unidade, aberto à vida e à bênção. E Deus sempre teve pessoas, né? E tem também um dom do Espírito, que é o dom de contribuição, que tem algumas pessoas que, de fato, vai crescer mais do que outra financeiramente para poder administrar ou poder, de certa forma, patrocinar o reino de Deus. Isso é bíblico também. Amém? E diz aqui que perseveravam de comum acordo. E todos os dias no templo, partindo o pão de casa em casa, com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Então, como é que vai haver salvação? Quando a unidade estiver na sua casa, estiver na sua empresa, aonde você estiver, você promover a unidade. Porque as pessoas vão ver vida, vão ver prosperidade ali. Amém? E provavelmente as pessoas vão procurar saber por que você é assim. Aí você diz, senta aqui que eu vou te ensinar. Vou te mostrar um pouco daquilo que está acontecendo na minha vida. Se você puder anotar e quiser ler lá depois, tá certo? 1 Reis capítulo 10, você vai ver que uma mulher que já era rica, reconhecida, a rainha de Sabá, ela sai com a comitiva para ir poder obter sabedoria de Salomão, para poder levar para a sua cidade. Porque ela sabia que Salomão tinha algo que ela não tinha. Então a unidade dela enriqueceu a vida daquela mulher. Até Jesus disse que ela ia julgar as nações. Aquela mulher foi salva e ainda com certeza levou salvação para a sua cidade. Veja o poder da unidade. Amém? Então essa é a vontade do Senhor para nossas vidas, que você possa aproveitar, tá certo? As pessoas que Deus coloca na tua vida, as pessoas que podem te promover, as pessoas que podem te ensinar algo. E muitas das vezes as pessoas que vão te ensinar algo é as pessoas que muitas das vezes têm coragem de falar aquilo que muitas pessoas não têm coragem de falar para você. Se é o que está doendo em você, se é o que na verdade está mostrando que você precisa sair de uma posição de conforto, que você está errado, reconhece isso. Amém? Todo mundo aqui conhece, né? Eu já preguei algumas vezes aqui mostrando a história de Ana. Né? Lá em 1 Samuel, capítulo 1, você pode ler depois. E Ana, ela tinha uma rival, Penina. Elcana, o seu esposo, o amava demais. Mas pelo seu esposo, Ana nunca ia engravidar. Ele disse, rapaz, eu não sou melhor para tudo que 10 filhos, não. Mas disse que Ana tinha uma rival. E aquela rival importunou tanto a Ana, que Ana decidiu buscar o seu de coração. Foi por causa daquela rival que ela engravidou e foi mãe do maior profeta do Velho Testamento, Samuel. E o próprio filho conta a história da mãe. Quem entende? Mas por quê? Porque de fato ela entendeu. Amém? Que muitas das vezes uma pessoa até parece que, rapaz, está pisando no meu calo, você é um miserável, você é uma miserável. Às vezes aquela pessoa está te mostrando que você não é tão crescido como você pensa. Aquela pessoa naquele período está lhe mostrando que você não é mestre como você pensa que você é mestre. Quem entende? Então nós podemos aprender com quem tem e com quem não tem. A gente não vai, na verdade, viver sofrendo, conviver, a não ser que não tenha outro jeito. Mas não vamos conviver com uma pessoa que na verdade coloca a gente para baixo todo o tempo. Não é isso que eu estou falando. Viver em prisão. Porque a gente fomos chamados à liberdade. Amém?
Eu estou falando para a gente ter senso, para a gente não descartar e desprezar as pessoas pelos primeiros erros. Porque Jesus não era assim. Jesus era perseverante nas pessoas. Ele conseguia extrair das pessoas o melhor dela. E nós podemos também, amém? Então fica de pé, vamos orar, agradecer a Deus. Aleluia. Então vamos ter a oportunidade de dizimar ofertar, tá certo? Você trouxe o dízimo oferta, você pode fazer isso nesse envelope que está aí ao lado. E vamos fazer isso com alegria. Aleluia! Por onde eu for, as tuas bênçãos Me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos, prosperará, a minha entrada, a minha saída, bendita será. sobre nós É uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Meus celeiros Os teus celeiros fartamente se encherão. na minha Casa terá sempre sua provisão. onde eu puser a planta dos meus pés, Possuirei, sobre nós há uma promessa. Qual? Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, na minha frente. e para trás, Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado em tudo que eu faço. Sou abençoado. Aleluia! Tem algum eleito aqui? Abençoado? Glória a Deus, amém? Então, queridos, amanhã temos culto, tá certo? Vem embora, seja a igreja onde você estiver, e com certeza as pessoas vão querer conhecer essa igreja que é você, e vão ter desejo de estar na mesma faculdade que você está, e aprender com o Espírito, amém? Então, vamos orar, agradecer a Deus por mais essa noite, essa oportunidade abençoada. Pai, te agradecemos por essa noite, pela vida de cada um que se dispôs a estar aqui, aqueles que estão em casa também, e vão também aprender Tua Palavra através dessa live, Pai. Aqueles que vão assistir no YouTube, que o Senhor possa alcançar o maior número possível, mostrando a importância de andar em unidade. Porque através da unidade, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Com o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, repouso sobre a vida de cada um de vós. Quem cresce, diga amém. Deu aleluia, com glória a Deus. E até amanhã, se Cristo não voltar.